Boa noite, meus amigos. Hoje nós gostaríamos de aproveitar esse período de quarentena, em razão da pandemia do coronavírus, para tratar de um tema que entendemos também de muita urgência e importância. O tema se refere às aposentadorias e pensões e outros benefícios requeridos ao INSS que estão represados, que não foram tratados pelo Instituto e que está provocando para aquelas pessoas que não têm outro tipo de recurso, está provocando muitas privações para essas famílias, para esses requerentes. E em tempos de pandemia do coronavírus, fazendo uma correlação com os R$ 200 que o governo federal pretendia oferecer à população mais carente, e que o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado fizeram, ainda bem, modificaram para R$ 600, que ainda é um valor muito pequeno. Nós, fazendo uma comparação com uma coisa que é a questão dos benefícios requeridos do INSS, e esse valor de R$ 600, que o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, tem dito que é muito difícil operacionalizar, muito difícil fazer a distribuição sem identificar as pessoas. A nossa sugestão, então, é a seguinte: que todos aqueles que já requereram, não os que irão requerer, mas todos aqueles que já requereram benefícios junto ao INSS, que essas pessoas que, segundo se fala, a quantidade de requerimentos hoje ultrapassa a casa de 1 milhão de requerimentos, então é um universo bastante considerável. Então, a nossa sugestão é que essas pessoas, diante dessa crise imensa, dessa pandemia do coronavírus, as pessoas recebessem minimamente por mês R$ 1.045, que é o valor que é o salário mínimo atual. Então, o valor de R$ 1.045 para todos aqueles que requereram benefícios junto ao INSS. Repito, aqueles que já requereram. Então, esses que já requereram já possuem o cadastro, tem o endereço, tem o CPF, tem a identidade, enfim, está bem identificado. Para o governo, é uma questão só de vontade política. O governo chegar e fazer o seguinte: todos que estão aqui cadastrados, que requereram, receberão R$ 1.045, que é o valor mínimo, que é o salário mínimo, valor nacional, R$ 1.045. Por que a nossa sugestão? Porque o INSS, segundo a norma geral, né, a legislação brasileira, ele pode revisar o valor em até 10 anos. Quer dizer, uma aposentadoria ou um benefício concedido pode ser revisado em até 10 anos. Então, imagino que muito antes disso, claro, nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia, dessa anormalidade, né? E então o INSS, quando ultrapassar esse período que nós estamos passando de crise, faria uma revisão dos valores. Aqueles que já tinham direito a 1.045 estarão recebendo 1.045, né? Com a diferença que esse valor do INSS, a pessoa não receberia apenas 3, 4 meses, receberia até a partir do momento em que o INSS liberasse e continuaria recebendo. Portanto, o INSS poderia fazer uma revisão mais à frente, verificar caso a caso, e aí aqueles que não tivessem direito teriam que fazer o ressarcimento, etc, etc. Então, existe um instrumento muito importante, quer dizer, que está à disposição da administração pública, que pode ser utilizado e socorrer pelo menos uma parcela da população que está passando dificuldades imensas porque não tem outra fonte de renda. Por outro lado, também é importante lembrar para o governo federal, se já não sabe disso, ele pode muito bem, a partir do momento que liberar esse 1.045 para cada um daqueles que já pediram o benefício,
ele vai poder separar. Essas pessoas não receberão os R$ 600, porque já passaram a receber os 1.045 de forma continuada, até o momento que o INSS tiver condições de fazer a revisão, de retornar o pessoal, de fazer a análise dos processos, dos requerimentos efetuados. Então fica aqui a nossa sugestão para o INSS liberar para todos que já requereram, não os que vão requerer, para todos que já requereram benefício, o INSS liberar a partir imediatamente o valor de 1.045, que é o valor de um salário mínimo. E mais à frente, quando ultrapassada essa crise, o INSS então faria a revisão e faria o efetivo ajuste. Para aqueles que tivessem direito a um valor maior, pagaria-se então a diferença. Para aqueles que já tivessem direito a apenas 1.045, já estaria resolvido. E para aqueles que eventualmente não tivessem direito a qualquer benefício, o INSS faria então a cobrança da devolução desses valores pagos eventualmente de forma indevida. Fica então aqui a nossa sugestão. Peço a vocês, quem puder, dar o like. Espero que tenham gostado da nossa sugestão. Mas o mais importante, eu penso que se puderem compartilhar. Porque eu penso que se essa ideia, com todos, claro, com direito a qualquer modificação, porque é apenas uma sugestão, né? De repente essa ideia siga mais à frente, chegue a outras pessoas que eventualmente podem, de repente, modular, fazer um ajuste, mas é apenas uma sugestão de um cidadão que deseja o melhor para todos aqueles que estão com dificuldade neste momento. Que nós tenhamos uma quarentena não tão demorada, porque não é fácil ficar em quarentena, mas eu espero que todos nós tenhamos consciência, fiquemos em casa o máximo de tempo possível e necessário para que nós ultrapassemos, superemos essa pandemia da melhor maneira. Um grande abraço e uma boa noite.